Bom dia! Bom, hoje eu vou receber a Débora. Como eu falei para vocês, a Débora é coaching familiar e ela vai nos ajudar dividindo conosco todo o conhecimento que ela tem, enfim, trabalhando com famílias. E eu espero que ela contribua bastante aí com vocês. Feito a Débora. Oi, mãe. Oi, Julieta, tudo bem? Oi, bom Olá, tudo dia. bem? Tudo Bom dia, bem? tudo. Vou arrumar aqui a câmera para não ficar com o meu rosto cortado. Eu acho que a minha acho que tá boa. A sua tá Deixa eu perfeita. arrumar porque eu tô com esse fone enorme, que eu tenho uma dificuldade com fone, que minha orelha é muito pequena e aí outro modelo de fone não rola comigo, mas vamos lá. Vamos lá, então. Bom, eu propus aqui para o pessoal que a gente falasse hoje sobre quarentena em família, tá? E mais especificamente, o tema que a gente alinhou junto é a união familiar. Sim. Então, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma que isso que a gente está vivendo hoje é um presente, tá? Eu sei que você comentou comigo aí algumas coisas de horários, de criança, enfim. Se apresenta pro pessoal, fala um Sim. pouquinho do fato de você ter dois filhos e tudo mais. E aí, assim, de que forma que eu sei de todo o contexto, que tudo isso é muito ruim, mas de que forma que a gente pode olhar para isso com outros olhos. Sim. Nath, primeiro, obrigada pelo convite. Voltando à nossa fase de quarentena, realmente é uma fase onde a gente consegue olhar a vida por um outro ângulo. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, trabalhei 23 anos no mundo corporativo, era executiva, trabalhava muito, não tinha horário para nada. E eu fiz uma transição de carreira há um ano e meio atrás. E hoje eu tenho formação de coaching familiar, também tenho especialização de coaching para criança e adolescente. E durante esse um ano e meio, eu estudei muito comportamento das crianças, do adolescente e dos pais. E tem muita coisa que a gente precisa rever, né? E esse momento de quarentena é um momento para a gente rever tudo isso. Uma dessas coisas é realmente a agenda dos nossos filhos, que é uma agenda extremamente comprometida, né? Hoje nossos filhos eles têm em torno de 18 horas a 24 horas comprometida. E eu tô falando comprometida, não sem tempo para brincar mesmo, tá? Depois eu Tá. vou até postar isso na página do Projeto de Gente, posso compartilhar com você esse tempo essa agenda, como é que tá difícil para os nossos filhos. Então é um momento que a gente tem para refletir isso e entender que tem muita coisa que talvez não seja tão necessária para a vida deles, né? Que o mais necessário está mesmo às vezes dentro de casa, curtindo um pouco o ambiente de casa, curtindo a família, tá? É... E falando um pouco sobre essa necessidade que a gente tem, né? A gente tá vivendo um momento onde os pais estão trabalhando dentro de casa, as crianças estão tendo aula dentro de casa, tem muita gente perdida, tem muita gente com dificuldade de focar no trabalho, porque as crianças não deixam, porque as crianças não entendem o que está acontecendo. Então, a primeira dica é realmente sentar com eles e explicar o que está acontecendo, porque realmente tem muita criança, tem muito, até adolescente, que não está entendendo esse momento da quarentena. Uhum. Né? Então, além de cobrar muito dos pais a presença, apesar de estarem dentro de casa, mas estão trabalhando, precisam trabalhar, tem muitos que não estão conseguindo entender por que está dentro de casa, mas não pode falar comigo, por que não pode me dar Sim. atenção, né? Então, a primeira coisa é sentar com eles, explicar como funciona o trabalho, de repente deixar eles ali meio período do lado para entender como é que funciona, por que precisa estar ali, né? E entender também de uma forma muito clara o que é a quarentena, né? Qual que é a necessidade de estar todo mundo dentro de casa, inclusive os pais? Porque para eles é muita novidade ter os pais dentro de casa nesse período, né? E E a estar dentro cobrança é de casa muito também, grande. né? Porque
As É, crianças de hoje têm uma agenda muito mais comprometida do que a gente tinha na nossa época, exatamente. né? Eles estão Exatamente. cheios de atividade, cheios de coisa para fazer. Então, assim, antigamente, sei lá, um mês e meio, 40 dias atrás, essas crianças elas não tinham tempo para nada, né? Porque faz guitarra, Exatamente. faz inglês, faz natação, faz psicólogo, faz não sei o quê. Então, assim, as crianças realmente, elas também estão perdidas com relação a essa rotina, né? Sim, sim. De tudo que tem que fazer. Sim, e é muito importante que a gente não deixe isso perdido, né? Que a gente realmente encaixe atividades nesses momentos, para não deixá-los ociosos, porque pode trazer, inclusive, sérias consequências emocionais. Né? Uhum. Então, a gente tentar manter também, não precisa ser, claro, obviamente, não dá para ser a mesma agenda, mas uma agenda para eles entenderem que eles continuam tendo uma rotina é extremamente importante, tá? Débora, E, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou sobre um trabalho de psicoeducação, tá? É que na psicologia a gente chama de psicoeducação. Então, de fazer uma orientação mesmo a essas crianças, eu sou exatamente da mesma opinião que você, acredito nisso, assim, com todas as minhas forças. Acho que é super importante da gente falar, da gente ter clareza. De que forma que você falou isso para os seus filhos? Porque às vezes o que eu vejo que alguns pais me perguntam é como falar. uhum. Sabe? Como que eu posso conversar com essa criança para não criar um cenário de guerra, mas ao mesmo Uhum, tempo trazer o máximo de compreensão possível? Se sim. você puder falar mesmo, ó, eu falei assim com os meus filhos, sabe? Uhum, Um tá, exemplo. Porque tá. eu tenho contato com seus filhos e vejo que as crianças estão super bem, estão conscientes, mas não Uhum, estão desesperadas. sim, sim. Então, eu fiz uma atividade muito legal com eles, né? Eu vou até compartilhar todas essas atividades que a gente tem feito e as que a gente vai fazer, né? Porque a gente já tem um cronograma aqui em casa. Tá. E uma atividade que foi muito enriquecedora foi um telejornal. Então, nós construímos um telejornal. Então, eles pesquisaram, o telejornal foi para falar sobre o Covid. Então, eles pesquisaram o que, que era o Covid, pesquisaram como os autocuidados, né? Pesquisaram a questão da mortalidade. Então, foi uma semana de trabalho que eles tiveram com toda a pesquisa e a gente gravou um telejornal. Então, a minha filha foi a apresentadora, o meu filho foi o diretor, eu fui a maquiadora, né? Depois editamos o vídeo. Então, isso foi muito enriquecedor. Por quê? Porque eles foram atrás da informação, né? Obviamente que eu estava ali o tempo todo nos bastidores para ver o que realmente era viável para eles e não, porque isso é importante, a gente também não pode chocar, para eles não. Exato. Porque esse momento não pode ser um momento de trauma, né? Tem que ser um momento de conscientização. Então, fiquei ali nos bastidores para medir até onde eles tinham que buscar informação, mas eles construíram, eles foram atrás, eles pesquisaram. Isso foi muito rico, muito Como rico. A foi gente para eles? gravou. Ah, que legal. Como foi para eles a questão da mortalidade? Eles perguntaram para você sobre isso ou super tranquilo, assim, perceberam que ok, como que você falou disso? Porque é um tabu muito grande, né? E eu vejo que Sim, alguns pais não falam para os filhos sobre a morte. uhum, sim. Foi muito tranquilo, Nath. Eu não precisei falar, tá? Por quê? Porque a gente fez a pesquisa, né, e eles entenderam o que, que era a mortalidade, entenderam o que, que é a doença, né, entenderam os riscos da doença. Então, sinceramente, eles nem me perguntaram com relação à mortalidade, porque para eles a pesquisa que eles fizeram ficou muito claro. Tá? Tá. Isso no vídeo que a gente gravou, na forma que a minha filha se expressou, dá para perceber o quanto isso foi natural, né? Esse entendimento. Tá? Uhum. Você Então, acha mas que é realmente importante é um nesse tabu, momento? É um tabu muito grande, né? sim, sim. Você acha E aqui a importante que gente a fala. gente fale que a maioria das pessoas se cura? Você acha que essa é uma informação importante Sim, para as muito crianças, tá? importante. Muito importante, muito importante. Inclusive, no telejornal que gravamos, falamos sobre isso também. Isso é Tá. muito importante para saber da importância da prevenção, da importância da quarentena, né? Uhum. Então, Ah, e o fato da mortalidade, a gente aqui em casa, a gente sempre tá falando sobre isso. A gente não tem muito hábito de assistir jornal, mas a gente pesquisa
o pai das crianças, ele sempre traz essa informação que ele trabalha na área da saúde. Então, a gente sempre está comentando sobre isso e eles, às vezes, fazem algum comentário, mas quantas pessoas conseguiram superar a doença, né? Então, essa troca a gente está tendo quase que diariamente. Mas o telejornal ajudou muito eles a entenderem o processo todo, né? E por que a gente comenta isso agora? Eu amei essa ideia, sabia? Amei. Eu não tinha Foi pensado muito sobre incrível. isso. Eu até pesquisei um pouco como abordar esse tema com as crianças que eu atendo, né? Porque eu percebi que muitas delas estavam achando que estavam de férias, mas umas férias que você tem que fazer lição e que saco isso. Tô com muitos pais reclamando muito sobre essa questão com as crianças, porque realmente os pais estão sendo exigidos pelas empresas. E precisam, né? Inclusive, assim, tem mães aqui que estão passando por isso, que estão assistindo a gente agora. E eu amei essa ideia, amei de verdade, assim, porque é uma coisa muito rica, é uma brincadeira lúdica, é uma atividade de psicoeducação gigante para essas pessoas. Então, eu acho que só tem a acrescentar. E obrigada, porque eu vou usar, inclusive. Vou Foi usar muito, com as foi crianças. muito rico, Nath. Para esse Gostei demais. momento, é legal porque assim ocupa muito o tempo deles, porque eles vão pesquisar, eles vão montar cenário, né? Então, durante o telejornal falaram sobre a previsão do tempo, mas é quarentena, mas tudo bem, porque a gente está em casa, tem sol e precisa tomar vitamina D, né? Então tenta tomar ali na varanda. Então, foi um contexto muito, muito legal, muito Muito rico. legal. Tá? Como que você está lidando com o seu pet? Porque para os pets a gente não tem. E eu acho que hoje os pets são parte da nossa família. E é por isso que eu trouxe Sim, o tema, tá? Apesar da gente tá. estar falando aqui sobre pai, mãe e filhos, mas os pets hoje a gente sabe que a grande maioria das pessoas tem um pet. E o pet a gente não consegue sentar e falar: olha, eu tô em casa, mas eu não tô descansando. Eu tô em casa, mas não vou poder te dar toda essa atenção. Tem algum momento aí que a atividade familiar envolva o pet? Sim, sim, Tá. tem, Nath, tem. Bom, até o fato das crianças estarem mais tempo em casa, eu percebi que ele está até mais feliz, porque todo mundo tem mais tempo para ele, né? O que dificultou um pouco são as saidinhas, né? A gente não sai na rua com ele, que ele é um cachorro pequeno, mas aqui no condomínio tem um espaço pet, mas mesmo assim eu não tenho saído com ele para o espaço pet. Mas o fato da gente estar em casa, a gente está sempre com ele. E tem muitas atividades que a gente envolve ele sim, tá? Então ele tá ali junto, por exemplo, esse final de semana a gente vai gravar um filme. Legal. Né? Eu ainda não sei o roteiro, porque as crianças estão escrevendo o roteiro, então o roteiro é surpresa. E aí a partir de amanhã, a gente vai começar a ensaiar. E aí o Pet está envolvido nesse filme, nas Legal. gravações e tudo mais. Então a gente tenta sempre estar envolvendo ele. Mas o Mike, né, que é o nome do meu pet, eu percebi que ele está até mais feliz da gente estar em casa o tempo todo, né? E a gente envolve sim, Nath. Então, Tá. na maioria Isso das talvez seja algo brincadeiras. legal também, né? De fazer atividades onde o cachorrinho possa estar junto, o gatinho. O gatinho, ele é mais independente, né? Mas o cachorrinho, a gente sabe que eles têm, fazem muita questão de estar junto, de ficar com o Sim, dono, enfim, né? Então, de sim. repente, usar isso mesmo como um recurso até, né? É, Para a família, para as atividades. Hoje, Dé, o que te preocupa mais? Te preocupa mais o vírus, a contaminação, enfim, né, a doença, ou a questão financeira, porque você é uma mulher empreendedora que tem o seu próprio negócio, enfim, gestora do seu próprio negócio. O que preocupa mais e o que você acha que, de repente, nesse momento, pode estar interferindo mais nas famílias? O financeiro ou a contaminação? O que hoje é a sua grande preocupação? Como mãe, como empresária? tá. É engraçado essa pergunta, porque a gente sempre fala, tendo saúde, tá tudo certo, o resto você corre atrás. E a gente está vivendo realmente, a gente está vivendo esse momento. O que me preocupa muito, claro que o vírus é muito preocupante, muito, mas a questão financeira hoje é um dos fatores que mais me preocupa, porque o financeiro
está atrelado a muita coisa, que a gente talvez em nenhum momento parou para pensar, mas está atrelado sim ao nosso emocional, que vincula a saúde, né? Tá vinculado a muita coisa, a nossa alimentação, a ter condições de se cuidar, se tratar, de comprar um álcool gel, de comprar máscaras, né? Então, o financeiro hoje, na minha opinião, é o que está se sobressaindo, é a maior preocupação, né? Tá. Tem muita gente passando fome e eu vejo assim, se isso não melhorar daqui a um tempo, eu acredito que a gente vai ter problemas emocionais muito grandes que levam a tudo, né? Uma Uhum. pessoa que não está bem emocionalmente não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue lidar com seus filhos, não consegue fazer nada. Então, hoje a minha maior preocupação é a financeira. E é muito engraçado isso, né? Porque a gente sempre falou o inverso, né? Sempre. Ah, tendo saúde, inclusive nas mensagens de parabéns, né? Ah, saúde, o Sim. resto você corre atrás. Então, nesse momento, claro, a saúde é muito importante, mas a gente tá todo mundo, né, tentando se cuidar, mas se você não tiver condições financeiras, você também não consegue se Não cuidar. consegue se cuidar. E até mesmo assim, no caso de uma infecção, né? Você, mesmo que você utilize o SUS, muitas vezes você vai ter que ter um remédio, apesar de que a gente sabe que tem farmácias que entregam esses remédios, mas eu já tive pessoas da minha família usuárias do SUS e alguns remédios a gente não conseguia e acabava tendo que recorrer à farmácia mesmo. E se não Uhum. houvesse o recurso financeiro, eu nem sei como seria. Às vezes os médicos davam até duas opções, uma opção de uma medicação que era um pouco mais forte, mais potente, mas que não era disponibilizada na farmacinha do SUS, e uma medicação que era, e aí a família optava por aquilo que estivesse de acordo, né, dentro da sua Sim, possibilidade. Então, assim, muitas vezes quando você fica doente, você também precisa do remédio, você precisa comer bem, né? exatamente. Tem toda uma questão de dieta relacionada à saúde. Hoje tem muitas nutricionistas que estão compartilhando conosco pela internet dietas que podem aumentar a nossa imunidade, mas o alimento fresco, o alimento orgânico, ele custa muito mais caro, né? Uhum, com certeza. Então é uma preocupação muito grande, muito Eu vou te grande. fazer as perguntas aqui, tá bom? Que tá Tá chegando bom, aqui. Nath. Então, ó, a minha mãe perguntou. A minha pergunta vai para as pessoas que ficam sozinhas, que realmente estão isoladas, sem a companhia dos seus familiares. No nosso caso, a minha irmã não mora com a gente, tá? Só para você entender um pouquinho assim do contexto, porque eu sei. Então, ela perdeu realmente contato com a minha irmã, porque não tá tendo esse deslocamento, e a gente tinha um contato semanal, com dormir junto. A gente tinha um dia ali da família que a minha irmã vinha para casa, sabe? E ela tem sentido muita falta disso. Na primeira semana ela também ficou completamente sem trabalho, nem remoto. A empresa fechou mesmo. E ela queixou muito disso, assim, dessa falta da companhia. A gente passou uma Páscoa isolada, bem diferente dos outros anos. Também, assim, não temos feito nenhum tipo de atividade de lazer, sabe? De sair Uhum, sim. e comer um doce, tomar um sorvete, nada. Então, a gente tá bem, assim, só nós mesmo, e ela tem sentido mais essa questão da solidão. Tem alguma dica para tentar estreitar esses laços familiares como pode, né? Da forma que dá hoje em dia? Nath, claro, cada um tem a sua necessidade, né? Mas a nossa sorte nesse momento é que a gente tem uma facilidade com rede social. Não é a mesma coisa, obviamente, que um abraço não tem preço, né? Não tem igual a gente falar ali pelas redes sociais, mas as redes sociais é o que tem ajudado mais a gente nesse momento a ter contato, a ter notícias. E principalmente os idosos que estão sofrendo bastante com isso, com essa solidão, a gente realmente precisa parar e pensar neles e trazer, mesmo que seja pela para dividir, para compartilhar, que seja um jogo, que seja, sabe aquele jogo de stop, Ah, adoro! Eu né? Que adoro. seja um jogo, que seja construir um mapa dos sonhos, sabe? Você aí, eu aqui, mas poxa, qual vai ser o nosso sonho em conjunto? Ah, vamos construir? Então vamos fazer recorte, fazer junto, sabe? Para estar compartilhando sentimentos, para estar compartilhando ideias, porque realmente, assim,
pra gente que a gente já nasceu, não digo que eu nasci, né? Porque eu não sou tão novinha, mas tem uma geração aí que já nasceu com a tecnologia em mãos, então fica muito mais fácil de entender isso. Os nossos pais é muito mais difícil, né? Porque o contato físico para eles é muito importante, para a gente também, mas é difícil eles entenderem que pode substituir Uhum. pela tecnologia, né? Mas não, nesse momento não tem jeito, não tem jeito. O ideal é que a gente busque realmente estar presente, que seja em uma tela, e trazer sempre conteúdo para eles, mas não conteúdo de notícias, conteúdo de troca mesmo, de sentimentos, de emoção, de atividades, né? Que seja uma receita, uma troca de receita, fazer junto uma receita, sabe? Então, isso pode ajudar. Não vai substituir, obviamente, o beijo, o abraço, o conforto, o carinho, mas vai ajudar nesse período, né? E a gente É. tem que ser otimista em pensar que E é se um período adaptar, né? mesmo e se adaptar. Não tem jeito. Para eles é muito mais difícil essa adaptação, mas a gente tem que estar ali em cima para não afetar o lado emocional. Tá. Tem uma pergunta aqui de como que podemos ocupar esse tempo com qualidade. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para usar, né? Você mesmo falou no começo que as crianças elas estão com 18 horas, né, do dia, era isso? Sim, Comprometidas. de E 18 a 24 horas comprometidas. então, agora a gente tem um tempo, né? A gente não tem mais a questão do deslocamento, enfim. E esse tempo que nos restou, de que forma que a gente pode usar esse tempo com qualidade? Tá. Eu vou compartilhar com vocês o que eu adotei aqui na minha casa, tá? Tá Vou bom. pegar aqui que eu tenho um mural aqui. É, deixa eu pegar meus cronogramas. Eu já montei o cronograma da semana que vem, que está incluindo o início das aulas, tá? Então, eu vou falar para vocês o que está aqui nesse cronograma. Eu vou compartilhar na rede social, porque aí fica mais fácil quem quiser pegar alguma ideia. Então, primeira coisa, é importante as crianças entenderem essa questão das aulas online, né? Da necessidade das aulas online e do nosso trabalho. Então, que a gente tem que ter um tempo para o nosso trabalho e que eles têm que ter o tempo da aula deles, tá? E o nosso tempo de trabalho, às vezes, não é meio período, é o período integral. Então, é importante vocês adotarem isso na rotina. Como é que se constrói isso, Nath? Aqui em casa, a gente faz uma vez por semana uma reunião de família. E é como se fosse uma reunião de trabalho mesmo, sabe? Tem pauta, tem ata, né? A minha filha que arruma a mesa, que manda os convites. Então, a mesa tem caneta, tem papel para todo mundo fazer as anotações e tudo mais. Essa reunião, ela tem algumas regras que a gente começa a reunião com escrevendo as regras, né? E a primeira regra é o não julgamento. Então, todo mundo na reunião pode falar e não pode ser julgado, né? Aí, Ótimo. cada um fala uma regra e aí a gente anota e deixa ali no meio da mesa essas regras, tá? Então, uma outra regra importante, não falar na vez do outro. Quem tem mais de um filho sabe que isso é super normal, né? Um querer atropelar o outro, então também é uma regra. Então, a gente constrói, você pode construir esse cronograma em uma reunião de família, tá? Então, nessa reunião de família, você construi, o que a gente pode fazer de legal na quarentena? Então, por exemplo, aqui em casa, né, que eu coloquei no nosso mural aqui. Eu vou ler que a minha letra não é a das melhores. Mas foi o telejornal, foi aquele desafio da farinha, que foi um pedido das crianças, que eles queriam muito fazer. Super legal. A gente fez um desafio War, então a gente passou o final de semana inteiro jogando War. O desafio da troca de irmãos, então eles trocaram o final de semana de papéis. O meu filho, o Arthur, ele foi a Júlia e a Júlia foi o Arthur, literalmente. Então eles usaram o pijama um do outro, a roupa um do outro, dormiram no quarto um do outro, só podia usar as coisas do outro, também foi muito legal. Aí a gente tem mais aqui, né? Mais outros que a gente ainda não fez, mas a gente vai estar construindo um mapa dos sonhos depois da quarentena. O que a gente quer fazer depois da quarentena? Esse mapa dos sonhos é com colagem, com desenho e leva um tempo, então todo mundo vai construir. O céu é o limite, né? Pode ser qualquer sonho, né? Sim, sim. A cápsula do tempo,
que é uma atividade que é bem legal também. A gente vai fazer a cápsula da quarentena, na verdade, do Covid, né? Tá. Também esse exercício, quem quiser pode pedir no direct que eu mando ele pronto para fazer em casa. Como A que gente vai funciona, fazer. mais ou menos, assim? Você tem Ele que tem colocar as coisas que aconteceram, é isso? as coisas que aconteceram, tem que colocar, fazer uma carta, colocar o seu peso, sua altura, como se fosse uma cápsula mesmo, né, de informações daquele período. E aí a gente vai guardar por 10 anos e daqui a 10 anos a gente vai abrir. Colocar numa latinha, pode ser uma lata de leite, Sim, enfim. Nescau. E as crianças podem decorar essa lata, tá? Bom, aí esse final de semana a gente vai gravar o filme. E também a gente vai fazer uma troca de papéis de pais e filhos. Então vai ter um final de semana que o Arthur E vai ser vocês o são meus Heitor filhos. e a Júlia vai ser a Débora e vice-versa. Exatamente. Legal, adorei. É. Adorei. E todos Muito esses bom. exercícios a gente construiu junto, né? Não foi uma ideia só minha, não. Foi uma E aí construção. eles dormem na cama do casal e o casal dorme cada um na cama dos Sim, filhos. sim. Só que vai dar pra usar as Roupa! roupas, né? Mas Porque vai a ter que Júlia... usar. Vai ter que usar. Ah, que Vai bom que ter você que tá usar. magérrima e vai usar as roupas da Júlia. Vai ficar fácil, né? Agora dá, né? Agora o Arthur, não sei como vai ser. Não, ele vai ficar largo. O problema maior é o do Heitor, né? Com É, as roupas do Arthur. Mas é, muito legal. muito Muito legal. legal. Então, essas atividades são atividades de final de semana, porque a gente quer estar junto e o legal é que, assim, durante a semana, eles vão perder tempo construindo essas atividades. Como o filme, por exemplo, essa semana eles estão passando construindo o roteiro, estão pensando no figurino, pensando no cenário. Então, durante a semana a gente já ocupou eles, né? E assim, a gente está ali e não tá, porque a gente está trabalhando, de vez em quando a gente vai lá, dá uma perguntada como tá, tal, mas eles estão envolvidos em uma atividade em família. Muito Não é uma legal. atividade deles, tá? Bom, e aí falando do Do cronograma, cronograma. então eu vou falar aqui para vocês como é que tá o cronograma. Eu preparei o da semana que vem, que começam as aulas, né? Então, de manhã, das 7 às 11h30, aula. Obviamente que no começo eu vou ter que ficar junto ali, então eu também tive que rever a minha agenda desse período para acompanhar até eles se adaptarem, tá? Depois tem o horário do almoço e descanso, lição de casa, já na sequência. Exercício físico. Então, cada dia da semana a gente vai estar fazendo um tipo de exercício. Então, segunda-feira, a gente vai pular corda, mesmo dentro de casa, não tem jeito. Terça-feira é o dia do Just Dance. Então, a gente vai estar jogando Just Dance, que você queima pra caramba. É exercício físico. De quarta-feira, eu vou montar uma série de exercícios para eles. Esse exercício, pessoal, já está no horário das 17 horas, tá? Das 17 às 18. Então, antes disso, vai ter a aula, tem o momento do descanso, que eles podem assistir um filme, pode jogar um pouquinho ali no celular, pode fazer uma leitura, pode brincar. É o momento que eles vão escolher o descanso deles, vão querer fazer o que eles quiserem, tá? É uma hora livre, né? Um momento Praticamente. E aí, quinta-feira, Just Dance de novo, sexta-feira é uma série de novo de exercícios. Aí, às 18 horas até às 20 horas, também é um horário livre. Mas eles já definiram o que eles querem fazer. Então, por exemplo, a minha filha, ela virou a minha professora de dança. Então, é o horário da minha aula de dança, que a minha filha montou a coreografia, então a gente faz o alongamento, tudo. E é uma brincadeira. Que A gente tá demais. curtindo junto. E aí tem um momento que o irmão, o pai, vem para ver como que tá, para dar uma opinião, se a coreografia tá legal, enfim, aí a gente envolve eles também. E o Arthur optou pelo videogame, né? Então, o videogame é assim, a gente tem eu tenho um pouco de relevância com relação a isso, porque no período normal eu só liberava aqui em casa de sexta, sábado e domingo. Mas nesse período eu tenho liberado um pouco mais, tá? Por quê? Porque o videogame também traz
uma ação social muito legal, porque eles jogam online, então eles têm contato com os amigos, né? Tá sempre em contato com o pessoal do colégio, então eu tenho liberado um pouco mais, tá? Ele escolheu jogar o videogame de segunda a terça, desculpa, segunda, quarta e sexta, e aí o pai joga junto com ele. Às vezes a irmã também joga, então eles acabam discutindo ali no momento. E de terça e quinta-feira, a gente ensaia o que a gente vai fazer no final de semana. Então, por exemplo, vai ter o filme, então amanhã é dia da gente ensaiar. Tá. Tá? Ensaiar e eles vão divulgar pra gente qual foi o roteiro. A gente tá atrasado porque na terça-feira, ontem, ainda não estava pronto e tudo mais, mas amanhã vai ser o dia que eles vão falar pra gente as nossas falas, como que a gente vai ter que se vestir, onde vai ser, tá? Aí tem o horário do banho, da janta, e às 9 horas da noite, aqui a gente, em período de aula, eles dormem 10 horas da noite, tá? Então, nesse horário das 9 às 10, a gente também vai estar fazendo alguma coisa. Então, de segunda-feira vai ser uma leitura, de terça-feira é a nossa reunião de família, tá? A reunião de família, é muito legal para construir muita coisa. Você pode construir cardápio da semana, Tá. tá? Você pode construir um novo cronograma, porque às vezes não tá tão funcional, aí você constrói um novo, tá? Você pode construir muita coisa, né? Depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês em uma das reuniões o que a gente construiu, né? Da missão da nossa família. De quarta-feira, eles fazem uma surpresa para a família. Tá, que legal. Tá? Então, também a criatividade deles também é um exercício que eles passam a semana pensando, desenvolvendo. Então, o último foi um caça ao tesouro. Então, eles fizeram as dicas e tal, e aí eles prepararam o tesouro. Então, o tesouro foi um presentinho deles que eles fizeram. Teve um dia que eles fizeram um doce. Então, vai da criatividade deles. E também é legal por quê? Porque toma um tempo deles de pensar numa ação em família, tá? Bom, de quinta-feira é o dia do lanche, então não tem janta aqui, a gente acaba o banho, a gente já emenda com o lanche e o dia do jogo do tabuleiro. E de sexta-feira, eles escolhem um filme pra gente assistir em família. Legal. Muito Tá? legal. E super simples, né? São coisas que Super todo simples. mundo que está assistindo pode fazer, que todo mundo pode implementar. E aí, pessoal, vai de criatividade. Se a família não curte muito determinadas brincadeiras, é só uma questão de adaptação, mas é muito legal de construir tudo isso junto. E eu acho que o fato de você saber que você vai ter um momento de hora livre, de brincadeira, de tudo, te dá até mais ânimo para fazer a parte que é a parte da obrigação. Sim, exatamente, Nath. E é muito importante que, assim, construírem isso juntos e sempre limitando, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, a gente tem que dar liberdade para a criança de escolha, mas limitar. Como que a gente faz isso? Por exemplo, na construção de um cardápio. Pessoal, o que vocês querem comer na segunda-feira? Na segunda-feira tem carne e frango. Então, assim, você está dando a opção para eles escolherem, mas Mas você não já é livre, está né? Não limitando, é, ai, eu não. quero um cordeiro com geleia de Exatamente, exatamente. hortelã, ostras, né? Não, é dentro do que Exatamente. já tem, É né? isso. Então, uma brincadeira, do que vocês vão querer brincar? Tem jogo de tabuleiro e tem carrinho. Então, assim, você deu a opção para ele escolher, poxa, eu vou escolher o que eu quero brincar. Eu tenho isso e isso. Mas você Mas deu a tá opção para eles limitado, é escolherem. perfeito, é ótima essa dica. Exatamente. Tá, você falou que ia Exatamente. compartilhar conosco o que vocês tinham feito em uma das reuniões de família. Então, eu Sim. acho legal porque o pessoal que está assistindo pode colocar isso no dia a dia. Uhum. E a ideia era muito essa, de trazer práticas mesmo, coisas que fossem viáveis. Então, se você puder falar sobre isso, eu agradeço. Sim, sim. Nós construímos em uma das reuniões a nossa missão de família, tá? É um exercício que você faz. Tem dois exercícios muito bacanas, que é o de valores e Tá? o de missão, tá? Eu queria até presentear quem tá nessa live aqui com a gente, pede pra gente no direct que eu mando pra vocês, tá? Então, há um tempo atrás, nós construímos a nossa missão, até, deixa eu pegar aqui, que tá no meu escritório, eu enquadrei, ó, a Tá, nossa missão de família, ser a família mais feliz do mundo viajando pelo mundo.
como que a gente chegou nisso, né? Então, assim, durante essa reunião, qual é o sonho de todo mundo e, enfim, tem as perguntas certas ali no exercício que você consegue chegar nessa conclusão, tá? Então, nós chegamos nessa missão, né, que nós somos uma família que adora viajar, né? A gente está sempre buscando alguma coisa de viagem e a gente tem ali como missão mesmo de ser muito feliz, né? E a viagem é um exercício, Uma ai, integração. que traz essa felicidade pra gente. Exatamente, essa troca, né? E aí, esse ano, Nath, eu descobri uma paixão nova, que é o surf, né? Eu e os meus filhos, a gente aprendeu a surfar e a gente começou a engajar muito nessa onda. E aí a gente teve que construir uma nova missão, né? Eu não consegui enquadrar ainda, mas vou mostrar para vocês. Está aqui no meu. Eu coloquei no meu mural. Aí essa é a nossa nova missão. Nossa missão é ser a família mais feliz do mundo, viajando e surfando pelo mundo. Aí aqui tá a equipe, tá vendo? Então, a gente construiu a nova missão. Que essa missão pode ter alteração sim, né? Porque eles vão crescer, eles vão casar. E aí a gente pode estar reconstruindo essa missão, sempre juntos. Independente do momento que eles vivem, né? Então, esse é um exercício muito, muito rico para ser feito em uma das reuniões de família. A construção de valores também é muito rico, muito rico. A criança entender o que são valores. Qual é o valor da nossa família? É o respeito, é o carinho, enfim, é uma construção também, sabe? É muito legal estar todo mundo na mesma página. Todo mundo quando vivendo... faz esse exercício da construção de valores, ele também tem um passo a passo que a gente conseguiria, de repente, você compartilha comigo, aí você disponibiliza, eu disponibilizo, mas é legal fazer essas coisas juntos, porque... É muito legal. É muito legal. É muito rico, Nath. E isso une cada vez mais, né? Independente se são pais separados ou não, conseguir fazer isso junto é muito legal. E se não conseguir, tudo bem, cada um faz o seu. Né? Porque cada um, a separação traz casas diferentes. Então não tem problema nenhum ter as casas diferentes, mas é muito legal para unir. Para construir. E tem algum momento que você acha que seja mais adequado para reconstruir ou não? Sempre é tempo de... tipo assim, vocês deixam essa missão, de repente, por um ano, e aí o ano que vem reconstrói, ou isso é um lema que vai ficar para sempre? Não, então, esse a princípio é um lema que vai ficar para sempre, tá? Mas você pode construir outras missões, né? Então, assim, é claro que nem toda missão vai ser para sempre, né? Eu construí missões em algumas famílias, por exemplo, tinha uma família que a missão deles era ir para Disney. É uma missão. Né? Então, assim, aí, a partir do momento que realizou... E a missão... então, e assim, o exercício da missão não é só construir a frase, tá? Você constrói o passo a passo para chegar nela também. Então, o que você precisa para chegar nessa missão, para realizar o seu sonho? Né? Então, o exercício te traz o passo a passo, tá? Traz a responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, aqui em casa, cada um tem a sua responsabilidade. Eu vou economizar no lanche, por exemplo, da escola, para a gente ter dinheiro para fazer tal viagem. A gente já fez a lista dos próximos lugares que a gente quer ir. Então, qual é o próximo passo? A gente precisa ver quando o próximo país a gente já tinha, mas aí, agora, que ia ser agora em julho, aí a gente vai ter que adiar isso, mas assim... O próximo passo é levantar valores, né? Qual vai ser o gasto, onde a gente pode apertar aqui e ali para conseguir realizar essa missão, tá? E então, é legal ter um objetivo comum, né? De exatamente. Todos, não vira algo tipo, o papai e a mamãe querem tal coisa, né? Exatamente. Mas todo mundo quer. Então, por exemplo, essa família que colocou como missão ir para Disney, em algum momento eles vão para Disney. E aí eles vão ter que construir uma nova missão. Tá? Então, depende. Cada família vai ter um desejo
E o ser humano precisa viver de sonhos para ter realmente um propósito ali, para ter um motivo para acordar todos os dias, para ir trabalhar, para comer, para dormir, né? Então, esse exercício não deixa de ser um sonho em família. Uhum. Muito legal. Então, Perfeito. Eu queria te perguntar sobre uma coisa que eu acho super interessante no seu trabalho, que eu sei que você tem um trabalho que é de união entre pais e filhos através do videogame. Que na verdade o videogame é visto muito como um vilão, né? Assim, porque é, realmente, sim, tem as questões do vício e tudo mais. Mas assim como todo o resto, tem um lado bom e um lado ruim. E aí eu sim. queria muito que Uma forma de fazer com que ele se responsabilize por esse tempo é fazer com que ele marque esse tempo. Ai, tá, Arthur, hoje você vai jogar 1 hora de videogame. Como é que você vai marcar essa 1 hora? Ai, mamãe, eu vou colocar um alarme no celular. Perfeito. Ele se autorresponsabilizou e aí ele sabe que o alarme vai tocar. Ou então, mamãe, você pode me avisar quando der 1 hora? Perfeito também. Mas você colocou ele para pensar numa solução de limitar o tempo dele. Tá? Isso é uma tá, forma. adorei. O É. pessoal tá elogiando muito, muitos exercícios. Todo mundo colocando aqui que adorou os exercícios, que foi muito Que legal, bom. que curtiu muito. Vocês fazem competições enquanto estão jogando o videogame? Ou não? Você não acha que não é muito legal ir para esse lado da competição? Ou vocês fazem, tipo, brincadeira de competir, de repente pagar uma prenda, a quem perdeu? Sim, aqui a gente compete sim, Nath. Tá, Eu tento fazer das duas formas, mas a competição eu encaro como uma forma muito saudável, até para trabalhar a parte da frustração, né? Então a exato. gente Que é muito compete sim. importante. Né? É A gente importante compete sim. ganhar e perder, reconhecer que o outro ganha, né? Sim, A Julieta comentou aqui que as coisas são muito simples, porém são muito preciosas. Eu partilho da mesma opinião. Também achei exatamente isso, assim, simples e precioso. Eu vi também uma atividade na internet, que talvez a gente possa conversar aqui, mas de repente de fazer um caminho entre a família de coisas que tem que ser feita no dia, como se fosse um tabuleiro, numa folha mesmo de papel sulfite, e aí os personagenzinhos vão andando as casas. Quem chegar primeiro, quem realizar, tipo assim, já fez, e chegar primeiro ali no objetivo, ganha uma prenda, ganha um dia sei lá, de rei, de não precisar fazer e ser servido, alguma coisa que a família combine, mas um jeito de você fazer uma competição saudável. Então, de sim, colocar ali entre, de repente, os dois filhos, e aí quem realizar primeiro as tarefas, ou sem ter que ter obrigações, anda uma casa, sabe? Sem ter que os pais mandarem. Então, fez a lição sozinho, não precisou, sabia que era 1 hora de videogame, parou na hora, ele vai andando casas, e aí no final do dia ele tem uma recompensação, então um jeito de estimular positivamente a criança ou as crianças a quererem chegar naquele objetivo maior sim, de sim. ganhar ali o dia, É, de ser o vencedor do dia. Sabe igual quando sua professora você era o ajudante do dia, aquilo era super uhum. especial? É muito legal, Nath. Aqui a gente fez como se fosse no quadro mesmo, tá? Foi até a Júlia que fez, ela que montou junto com o Arthur, mas ela que desenhou. E aí eles iam colocando ok nas tarefas que eles fizeram. A gente fez isso uma semana, e aí o prêmio era ganhar uma semana, essa semana de rei, sem limpar e ter que colocar a comida do Mike, né? Então, Uhum. quem perdeu Porque às vezes é uma ficou coisa uma muito semana a mais. simples. Mas para É, criança é super legal, entendeu? Porque a e criança tem. ela tem uma questão diferente do adulto com relação à parte do ganho. O ganhar Sim, é muito legal, não é tanto prêmio, mas é o eu sim. fui o vencedor. Tanto é que quando você joga tabuleiro com as crianças, você vê o quanto é importante para aquela criança ganhar, É, né? Assim, eles adoram ganhar. Uma outra atividade que eu acho legal de compartilhar também que eu vi é de fazer os fantochinhos, sabe aqueles teatros de fantoches? Só que os fantoches serem feitos com materiais recicláveis.
Então, já que a gente não tá saindo, tá difícil mesmo você comprar cartolina, comprar as coisas, não sei o que, você vai ter que trabalhar com o que você tem. Então, de repente, o Sim. potinho de Yakult, ele vira a bruxa. Aí a outra Uhum. coisinha vira a princesa. E aí você vai trabalhando com aquilo que você realmente tem em casa, mesmo reciclando, e depois faz uma noite do teatro. A gente tem recebido compras em casas, então usa uma caixa de papelão, faz e aí faz aquele teatrinho de fantochinho, Uhum. só que na verdade com materiais recicláveis. E aí pode ser um Sim. tema também, sei lá, uma história que já aconteceu na família. Vamos recontar uma viagem muito legal, o nosso Natal em família, qualquer coisa, só que usando aqueles personagens, aquela coisa. E aí também a criança ela vai ter essa perda de tempo de elaborar os personagens. Então, até que a Uhum. atividade se conclua, você leva aí uma semana para É conseguir isso mesmo. elaborar todos os fantochinhos, todas as É coisinhas que vão isso. ser feitas. E assim, é exatamente o tema da nossa live, né? União da família na quarentena. É, E assim, é a gente buscar realmente atividades com os nossos filhos que, por mais que a gente não esteja juntos, mas que eles pensem em família. É uma forma de estar unido, né? uhum. Então, porque a gente também precisa ter o nosso tempo, gente, sabe? Tem muita gente preocupada porque realmente não está conseguindo lidar com o filho dentro de casa, com as atividades da casa e com o trabalho. Tá difícil mesmo, né? Então, a Tá, gente porque as tentar pessoas elas ocupá-los. perderam também os colaboradores, né? Então, assim, tinha Sim, muitas famílias que contavam com o auxílio de uma babá, ou às vezes de uma colaboradora doméstica, e essas pessoas elas não estão podendo vir até as famílias, né? Então, assim, exatamente. principalmente a mulher, né? Assim, ela se viu numa situação que ela tem que permanecer sendo a excelente funcionária, a mãe, a dona do cachorro, a Uhum. esposa e a empregada, e passar roupa, e fazer a comida, e não sei o quê. Então, assim, tem mães que eu tô conversando que estão falando, gente, para mim o dia assim não tá rendendo, porque quando eu vejo eu tenho que fazer lanche, lanche da manhã, lanche da tarde, porque a gente esquece, mas as crianças têm essa rotina, né? Elas tomam lanche na Sim, escola. sim, sim. É Elas lancham, importante. elas não só almoçam, né? Elas fazem o É, lanche, elas têm o horário ali, então assim, e é o tempo inteiro, né, mãe? Aí vai o marido, é, fulano, né? Aí é, vai não sei o é. quê. É isso E aí vem o mesmo. cachorro e late no pé e quer que joga a bolinha, enfim. Então, Uhum, assim, é. realmente, eu acho que a parte mais importante disso foi o começo, que é o sentar junto e o explicar. Né, eu falar, Sim. olha, agora é um momento em que eu preciso de todo mundo, porque não vai dar para a mãe sozinha arrumar todas as Uhum, camas. Às vezes você tem 3 exatamente. filhos, 4 filhos, aí só o tempo que você vai perder organizando cada quarto, você já perdeu uma manhã. É isso. E é muito, assim, nesse cronograma semanal, você pode incluir o dia da rotina doméstica, sabe? O que que cada um pode fazer? Ah, pode tirar o pó do quarto, né? Ou então você pode incluir sim dentro dessa rotina, por quê? Porque é um período que a gente está vivendo, então todo mundo tem que ajudar. Então incluir ali o arrumar a cama, por exemplo, de manhã, né? Isso, ou sei lá, organizar Então, os brinquedos, né? Porque não são todas as crianças, às vezes o quarto exatamente. fica totalmente desorganizado. Então, É, alguma coisa que você faça, né? é. Ó, os lanches, mantive a rotina da escola. De manhã, deixo tudo pronto na geladeira e vou descendo na altura para que ele é bem legal, um stop de autoconhecimento. Então, são coisas diferentes. Então, é uma emoção, uma parte do corpo que eu gosto, uma parte do corpo que eu não gosto. Então, assim, e aí a gente põe as letras e aí eles têm que falar daquilo. Eu acho que é um jogo legal com adolescente também, porque traz, tipo assim, no futuro eu. Tem as coisinhas. Eu vou fazer o postzinho bonitinho do stop do autoconhecimento, mas é super legal. E eu acho que, assim, porque os adolescentes adoram sair no final de semana, então vai ter que ocupar e pede para ela te falar o que, que ela gostaria. E aí, Uhum. lógico, você vê se é viável ou se não é viável, né? Se ela quiser fazer uma piscina de slime dentro de casa, não. É. Mas outras. Aí no lugar disso, o que, que a gente pode fazer? Sempre trazendo essa questão e principalmente explicando para ela que, assim, causa e consequência. Então, assim, o fato de eu não estar fazendo o que ela precisa fazer vai gerar para ela consequência, sim, tá? Essas matérias que estão sendo dadas, elas vão ser cobradas no futuro.
Então é importante que ela tenha essa autorresponsabilização, que é a primeira coisa que a gente falou aqui na live, que é a psicoeducação, né? Então englobar tudo isso, não é férias, é um momento diferente, a gente precisa se unir, como que a gente vai fazer, trazer mesmo essas questões para que a família resolva junto. Débora, eu quero te agradecer. A gente está encerrando aqui. Olha, eu amei. Muito, muito Ah, eu obrigada também amei, mesmo, Nath. assim, por tudo, por você ter compartilhado. Eu espero mesmo que você possa fazer os posts e eu vou repostá-los Tá na bom, minha página eu faço. com o mérito a quem de direito. Mas, assim, grandioso, valioso, precioso tudo que você trouxe para nós. Obrigada por ter se disponibilizado. Obrigada por estar aqui, de verdade, viu? Obrigada pelo convite, Nath. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada, viu, pessoal, por todo mundo, pelas perguntas, por terem aqui colaborado conosco. E graças a vocês é que esse trabalho pode acontecer. Então, obrigada a todo mundo, viu? Quer falar mais alguma coisinha? 52 segundos. Não, eu só quero agradecer, Nath. É um momento que a gente precisa se unir e ser positivo, né? Em casa, a gente tem que trabalhar o positivismo, as afirmações o tempo todo. E vamos que vamos. Se a gente conseguir trocar mais informações aí, melhor para Ó, todo mundo. quem quiser seguir a Débora, quem quiser mandar direct para ela está disponível para compartilhar com vocês as atividades. @projeto de gente, tá? Coach. Projeto de Gente Coach. Coach. Projeto de Gente Coach. Tem na minha bio a fotinho lá dela e tá lá o arrobinha dela. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Débora. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.